Oi pessoal, boa tarde, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao Livro das Perguntas. Eu sou o Rodrigo Sevilla, ele é o Felipe Valeta, ele vai ler a pergunta do dia, da nova semana que está começando hoje, semana 38 do ano, de dia 17 a 23 de setembro. Perfeito. Bom, é a 25ª pergunta aqui no canal, essa do Livro das Perguntas. Essa é uma pergunta que eu fiz no grupo, no WhatsApp, e essa pergunta ela surgiu num certo contexto que eu recebi uns vídeos. Bom, não vou falar de quem é, porque também não sei se essa pessoa gostaria de ficar sendo exposta aqui, mas eu acho que não teria nenhum problema, mas, bom, vamos ao que importa. Mas aí consta que é sua, né? A pergunta é minha, a questão é minha, por isso que eu também não vou ficar expondo. E daí o que acontece? Essa pessoa me mandou um vídeo, no particular, que era um vídeo que se passava em Jerusalém, lá muito próximo ao Muro das Lamentações, e nesse vídeo eram duas mulheres, eu acho que também tinha um cameraman, né, lá alguém filmando pelo menos, duas mulheres, não sei se tinha mais alguém, não lembro. E elas estavam falando em hebraico, né? Falando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Messias, que ele é o Salvador, inclusive numa data importante para os judeus. E acontece que naquela situação, muitos judeus começaram a discutir com elas, falando que elas tinham que sair dali, que elas estavam fazendo algo errado, que elas não deveriam estar fazendo aquilo. E até uns garotos começaram a tacar umas pedras nelas, assim, não muitas, e também acho que não chegou a machucá-las, mas assim, numa atitude hostil. E nisso até apareceu depois um pastor também que tentou conversar com elas, falou que o que elas estavam falando não era devido. E no final elas decidem sair, né? Mas até uma delas que estava ali continuava falando, não, Jesus é o Messias e tal, vocês não viram, vocês que são judeus, umas coisas nesses tons. E é uma coisa que eu já tenho, já tinha alguns questionamentos com relação a essa questão do messianismo, né? Algumas desconfianças, e daí eu decidi colocar a seguinte pergunta, né? Partindo desse contexto. Então, é bom levar as palavras de Jesus Cristo aos outros? Tem uma forma mais apropriada, né, com relação ao messianismo? Então, é isso. E qual é a sua resposta? Olha, tem aquela expressão muito famosa na Bíblia, né, ir de pregar o evangelho, né? Eu acho que uma coisa que as pessoas não percebem também é que tem uma contradição, né? Que se você for pensar até nos mandamentos, né, de você amar o próximo como a ti mesmo, eu não gostaria se eu tivesse, seja no mercado, às vezes, por exemplo, eu tô aqui em casa, passa aqueles caminhão de som fazendo propaganda, ou falando de missa, de doação, eu já não gosto disso. Eu acho assim que seria muito melhor se nem pudesse ter essas propagandas de som, né? Porque é uma coisa que eu não posso evitar. Eu teria que ficar colocando algum protetor auricular assim para não ter que ficar ouvindo esse tipo de coisa. Então assim, eu acho que tem uma violência da parte de quem quer ficar entuchando ideia nos outros, né? Eu acho que o mais apropriado seria o quê? Se alguém chega e me pergunta, quer saber a minha opinião a respeito, aí é diferente, a pessoa está me perguntando, né? Tá dando essa abertura para eu colocar ali o que eu acho sobre. Mas também as pessoas têm que pensar e ter clareza de que, assim, tem uma violência, né? De você estar querendo lá impor, mesmo que a pessoa acredite que aquilo seja bom para ela, não quer dizer que para o outro ela não está cometendo algum tipo de violência no sentido de uma imposição, né? Ou no mínimo uma chateação, né? E eu acho que é isso, assim, eu não sei muito, também não é uma coisa que eu parei muito para meditar, mas eu acho que é indevido, pelo menos dessa forma, né? Assim, se for pensar no contexto da onde que me veio esse questionamento, eu acho que está errado, né? Eu não acho apropriado, né? Não que o que elas estejam falando está errado, mas eu acho que a forma como é feito é errado, né? Eu acho que é isso. Você tem que pensar assim, uma forma fácil de responder a isso, nessa situação em particular que você está falando, é o seguinte. Tudo bem se eles fizerem a mesma coisa com você? Então. Tá, então imagina que você está indo lá na sua igreja, né? Sei lá, protestante, católica, seja o que for, cristã. E os judeus ficam na porta falando, Jesus não é o Messias nós estamos esperando ainda, vocês estão enganados, vocês estão iludidos, gritando, falando, sei lá. Legal? Se legal, então menos mal que com a sua consciência não tem problema. Né? Porque como é que é isso aí? Por exemplo, um ponto que eu acho que é uma ruptura também é que assim, elas estavam falando mesmo, mas estavam usando microfone, não era só falando em alto e bom som, elas estavam usando microfone, né? E então, assim, repercutia
alto naquela praça. E daí, só que aí os garotos até começaram a atacar umas pedras nela, atacar umas coisas nela. Até teve um ou dois adultos que também atacaram umas coisas nelas. Acho que teve até uma senhora que tacou um negócio lá. Mas assim, eu acho que aí já é uma violência física, né? Não é verbal. Então acho que aí eles também extrapolaram nesse caso, né? Se quiser depois até a gente coloca o vídeo aqui, não sei se é pertinente, mas... E tinha até uma cristã, né? Que sabia hebraico nesse vídeo que eu vi. Já era uma repostagem falando sobre a situação, né? E, bom, mas enfim, né? E eu acho que assim... Pra mim tem uma parte de violência também da pessoa que tá fazendo daquela forma, né? Não sei, tem que ver o que tá no coração de cada um, a intenção, né? Cuidado com vídeo na internet. Uhum. Porque vídeo na internet, principalmente edição de vídeo, é a nova sofística, né? Uhum. Você transforma qualquer coisa em qualquer coisa, ainda mais hoje em dia com inteligência artificial. Que não, mas ainda isso é uma relativização, assim, só pegando o que eu vi lá ali, né, e o contexto que eu passei pra vocês, mas assim, de qualquer forma, mesmo se você for pegar algumas partes bíblicas, né, porque tem aquele de pregar o evangelho, tá? Mas também não tem uma outra que vai falar assim, não joguei pérolas aos porcos, né, e essa frase continua a falar que os porcos vão lá, vão pegar aquilo lá e vão vir pra cima de você, né? Eu acho que tem muito cristão que não está em paz, né? Uhum. Isso até dá a impressão que não são tão cristãos assim. Por exemplo, muita gente lê o Novo Testamento como os judeus liam o Antigo. Uhum. Então Jesus manda os apóstolos fazerem alguma coisa, pessoas específicas. Fazerem coisas específicas, pronto, virou um mandamento para toda a humanidade até o fim do mundo, todo mundo tem que fazer isso. Calma. Uhum. Calma. Respira fundo e entenda que a maluquice que os judeus fizeram com o Antigo Testamento não precisa ser repetida com o Novo Testamento. Não, é porque tem mais, né? Tá? Porque se você for continuar na senda do ser humano, ele acha que é assim, né? As pessoas acham que é assim, né? Nessa senda humanística, né? Que se o outro não tiver a notícia da boa nova, né? Que é uma boa nova, ela vai pro inferno, né? Se ela não se converter, ela vai pro inferno. Não, ou então tem cristão que acha que se os judeus não se converterem logo, o fim do mundo não vai chegar, né? Uhum. Mas nós temos uma fórmula pro fim do mundo muito mais prática, né? Ou não temos? Não? E bem mais tranquila. Né? Muito mais eficaz, verdadeira, poderosa, um instrumento que Deus deu para a libertação dos escravos, mas as pessoas não querem saber, elas querem saber de brincar de Power Rangers, entendeu? Uhum. E com muita convicção, eu tô falando Power Rangers, mas as pessoas levam a sério isso daí. Uhum. Nós somos a nova cruzada, nós vamos salvar a humanidade. Não salva nem a si mesma. Uhum. A pessoa que tem consciência espiritual, ela sabe disso. Uhum. Que ela não salva nem a si mesma. Ela tem, se você pensar assim, só o trabalho de eu converter a minha própria alma é um trabalho que vai até o dia da minha morte. Na hora que eu for morrer, eu vou estar pensando, será que tá tudo certo? Eu vou confiar, mas eu não sei, né? Uhum. Será que eu consegui me converter? Eu não tenho poder, se você parar pra pensar bem, eu não tenho poder nem pra me converter. Nem pra se julgar, né, na verdade. Nem pra me julgar e nem pra me converter. Uhum. Eu tenho que acreditar que Deus vai me converter, que Deus vai me salvar. Se é com relação a mim, imagina com relação aos outros. Quem sou eu pra dizer que tenho a verdade pro meu vizinho? Uhum. Eu não tenho a verdade nem pra mim mesmo, eu tenho fé. E aí você pode dar o testemunho da fé? Pode. Esse versículo que o Felipe falou, o Jesus mandou assim, os apóstolos fazerem um trabalho específico que eles fizeram. Uhum. Você é tão apóstolo quanto eles eram naquela época? Uhum. Você está exatamente na mesma circunstância? Uhum. Então assim, a igreja tem essa mania de ler a Bíblia, o Novo Testamento, como os judeus têm a mania de ler o Antigo. E o pessoal não quer pensar, né? O pessoal não quer ter consciência, eles querem agir como se fosse uma máquina. Né? Exato. Então, então Deus falou, então eu vou lá e tenho que fazer. Né? Isso não significa nada, porque qual é a substância? Qual é a substância? Qual é o conteúdo disso? Não sei, né? Cada pessoa faz uma coisa diferente. Uma, por exemplo, quer bater na outra. E daí ela pode usar a Bíblia para querer bater no outro, né? Com a Bíblia, né? Tem o caso daquele cara que foi Com as palavras que estão na Bíblia, né? Tem o caso daquele cara que foi numa ilha lá na Índia, né? No litoral da Índia, que é um lugar que só tem... Era litoral de uma ilha no Oceano Índico, não era? Porque era numa ilha, não era? Então, o cara foi um missionário cristão, foi numa ilha lá, que várias pessoas já tinham tentado chegar e ninguém tinha conseguido. Uhum. E o cara meteu na cabeça dele que era uma missão que Deus deu pra ele lá. Não, porque parece que tem uma parte na Bíblia que fala assim que
só acabaria o mundo, né? Só teria a chegada de Jesus novamente quando todos no mundo tivessem... Eu não lembro qual que é a passagem, não lembro como era escrito bonitinho, mas a ideia é essa. Que só quando a última pessoa na Terra tivesse a notícia de Jesus Cristo. E é claro, né, que o cara ele descobriu que ele era um super-herói que ia salvar a humanidade. Porque ele descobriu que tinha uma ilha remota lá na Índia que ninguém nunca pisava porque os caras eram tão Aí ele falou, deixa comigo. Eles eram tão agressivos e assim segregados que quem tentava pisar na ilha eles matavam, né? Aí ele falou, lógico, deixa comigo, eu vou salvar a humanidade. Eu vou ser um farol para essa ilha. Eu vou levar Deus para esses caras. Ele não pisou nem na areia da praia. Ele foi alvejado. Né? Os caras deram um tiro de flecha. Ele tava no barquinho, chegando na praia. Né? Oi. Os caras, pau, já deram um tiro na praia, já mataram o cara no barco. Ele não botou o pé dele nem na areia. Uhum. Deus estava com ele? Eu acho. Assim, isso é difícil dizer, né? Eu não sei, mas eu tenho a suspeita de que... Eu acho difícil dizer, mas a questão é assim... Tenho a suspeita de que Deus não queria que o cara levasse uma flechada daquele jeito. Morresse daquele jeito. Sei lá, posso estar enganado. Uhum. Mas eu tenho aqui, nem o padre dos balões, não teve aqui? Não, mas aí você pode gerar um escândalo, porque você pode pensar assim, e Jesus não estava com Deus quando ele foi... Então esse cara é igual a Jesus, ele pode se comparar a Jesus? Não, pelo amor de Deus. Calma. Presta atenção no que você está falando. Não, eu tô querendo dizer assim, que isso daí é delicado, não é? Não é delicado, eu tô muito longe de Jesus, ele precisa me salvar. Eu não posso me colocar ao lado dele. Não, eu sei, eu entendi. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser salvo. Como é que eu vou salvar os outros se eu não consigo salvar nem a mim mesmo? Isso tem que ficar muito claro, tem que levar meio segundo pra você prestar atenção nisso, saber disso. Eu não posso salvar nem a mim mesmo, quanto menos o meu vizinho, que tá aqui do lado. Imagina o cara que tá numa ilha que eu não sei nem onde é que fica esse negócio. Não teve o padre dos balões? Eu tava falando aqui, o padre dos balões. Esse padre dos balões. O padre falou, eu vou fazer um negócio aqui pra chamar a atenção das pessoas, sei lá. Né? Ele achava que ia ajudar o serviço dele lá. Né? Sumiu. Ninguém sabe onde é que tá o padre dos balões até hoje. Ele amarrou um monte de balão, sentou numa cadeira, amarrou um monte de balão, saiu voando e não chegou até hoje em lugar nenhum. Morreu, né? Em algum lugar, ou tá vivendo no meio da floresta lá. Vai ver que ele tá convertendo os índios. Nossa. E o nome disso aí é presunção. Presunção. O ser humano é cheio de presunção. E não tem nada a ver. Sobre messianismo, o nome disso não é messianismo, né? Messianismo é a ideia de que existe um Messias. Então, tanto os cristãos quanto os judeus, ou pelo menos os judeus da linha que saiu dos fariseus, são messiânicos. Existe uma síndrome psicológica chamada messianismo, que é quando a pessoa acha que ela tem uma... Tipo o Henrique Cristo. Ela tem uma unção, porque Messias quer dizer isso, ungido, né? Tipo o Henrique Cristo. O Henrique Cristo é meio caricato demais. Mas tem pessoas que acham que elas têm uma unção especial para fazer alguma coisa. E daí isso pode ser considerado uma síndrome chamada messianismo, né? Porque Messias quer dizer ungido. Entendi. Né? O que vocês estão falando aqui, na verdade, não é messianismo, né? É a ideia da pregação, a ideia missionária, né? A igreja missionária, certo? Qual é a nossa missão? É bom levar as palavras de Jesus aos outros? Mas quem são os outros? Né? E aí tem uma forma mais apropriada? Com certeza, amando o próximo. Né? Amando o próximo e amando a si próprio também. Então você não vai se enfiar em situações malucas, que nem o cara que levou a flechada, ou o padre dos balões, essas coisas. E amando ao próximo quer dizer, por exemplo, citando o que o Felipe estava falando aqui, o cara não pode passar na minha porta domingo 8 horas da manhã, que as pessoas estão querendo descansar de uma semana de trabalho, passar 8 horas da manhã com um megafone falando, vem na minha igreja doar para os pobres, sei lá o quê. Isso aí é misericórdia? Isso é caridade? Por que o bispo não vai fazer alguma coisa primeiro, esse vagabundo, que eu nem sei quem é, mas deve ser um, porque essa gente aí vive de beber vinho e encher o saco dos outros, que os outros têm pecado e eles não, né? Por que ele não vai ajudar os pobres, ao invés de encher o meu saco aqui 8 horas da manhã? Ele nem sabe se eu não estou fazendo mais que ele. Então, que passasse às 10 pelo menos, vai. Você quer encher o meu saco? Enche depois das 10. Todo mundo já dormiu, já repousou de uma semana de trabalho. Isso é caridade? Não é. Então, de que forma? Respeitando e amando ao próximo, por favor. É possível ou tá difícil amar o próximo? Tem que encher o saco do próximo, né? O próximo não tem saco, né? Então,
Tem meios e meios. Você tem que ter bom senso, tem que ter discernimento, certo? A ideia de que você vai pregar o evangelho e por alguma razão Deus vai gostar mais de você porque você está enchendo o saco dos outros, eu acho que é o contrário. A melhor forma de pregação, na minha opinião, é o modelo. Veja só, se você é cristão ou cristã, você tem um dom que Deus, vários dons que Deus te dá, e você é uma pessoa feliz por causa disso. Você tem uma paz e uma alegria que Deus te deu, que é um negócio diferente. Então você já vai naturalmente emitir essa luz pela sua existência ser abençoada por Deus de uma forma diferente. Isso vai acontecer. Entendeu? Você vai virar sal da terra, luz do mundo, as coisas todas que Deus falou que ia fazer. Ele ia fazer. Ele é que converte o seu coração e ele é que transforma você em sal da terra e luz do mundo. Tá certo? E aí, o seu comportamento já vira um comportamento modelar. Não por sua causa, não pelas suas virtudes. Você não tem nenhuma virtude por si mesmo, mas é Deus que te dá as qualidades. E essas qualidades começam a aparecer, porque foi Ele que deu. Né? E as pessoas começam a reparar. Então a sua personalidade vai ser magnética. E quando você abrir a boca para falar, as pessoas vão ouvir as suas palavras. Então quando você der um testemunho, as pessoas vão perceber que aquilo é verdadeiro. Quando você dá graças a Deus, elas percebem que não é que nem dá bom dia. Você está dando graças a Deus mesmo, tem uma ênfase, tem uma energia naquilo. Quando você ora, você faz uma oração, faz uma prece, a pessoa percebe que é verdadeira. Porque não é da boca para fora, você não está só repetindo palavras, você está realmente se comunicando com Deus, a pessoa percebe aquilo contamina. Certo? Então você tem que ter uma vida diante de Deus, na presença. Naturalmente a sua vida vai ser um testemunho da fé em Deus. Você não precisa pegar a Bíblia, botar debaixo do braço que nem desodorante, sair por aí. Já ouviu falar de Jesus Cristo hoje? Pelo amor de Deus, todo mundo já ouviu falar de Jesus Cristo. Tem 500 filmes de Hollywood falando de Jesus Cristo. O problema não é ouvir falar do jeito que era na época dos apóstolos. Imagina, 2000 anos atrás ninguém sabia quem era. Tinha que falar mesmo. Aí fazia até sentido você bater de porta em porta. Hoje em dia todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe e já formou uma opinião a respeito que pode estar desqualificada, e provavelmente está. As pessoas têm ideias muito erradas sobre Jesus Cristo, mas adivinha só como que você resolve isso aí. Não é enchendo o saco das pessoas. É fazendo o contrário, sendo uma boa pessoa. E a pessoa vai falar, peraí, mas essa pessoa é diferente. Ela perdoa, ela ajuda sem pedir nada em troca, ela tá agindo de uma forma diferente. E quando ela vai descobrir você é cristão, ela fala, opa, peraí, é por isso que esse cara é diferente. Tem que ser assim. Não é? Você tá entendendo? Dá pra entender? Até que os frutos vão mostrar qual é a árvore, né? Exato. Então, o que mais tem hoje em dia? Por que as pessoas estão cansadas desse negócio de crente enchendo o saco? Porque a maioria só enche o saco mesmo. Essa que é a verdade. Infelizmente. Só enche o saco, fica falando dos seus pecados, que você tem mais pecado, menos pecado, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ao invés de ser um modelo. E principalmente um modelo de pessoa feliz. Tá cheio de cristão infeliz com a própria vida que não só se atormenta, como atormenta os outros. E eles falam que isso é vida cristã. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tá tudo errado. Tudo errado. Então, sabe como que você dá o testemunho? Se você quiser dar o testemunho, sabe como que você dá o testemunho de Jesus Cristo? Sendo uma pessoa melhor. Por causa dele. Por causa da sua crença nele. Isso vai aparecer. As pessoas vão notar. E se elas perguntarem, mas como é que é, né? O que você acredita aí? Você fala, enche a boca e fala. Né? Quando você se sentir tocado pelo Espírito Santo, você pode ir lá falar. Com quem você quiser, a hora que você quiser. Eu não estou proibindo ninguém não estou falando que não se deve pregar. Mas você tem que ter consciência do que você está fazendo. Não é uma atividade de robô. Não é spam, que nem os robôs ficam mandando e-mail para as pessoas. Ou os testemunhos de Jeová que batem na porta das pessoas para ficar panfletando. Não é isso aí, minha gente. Pelo amor de Deus. Um testemunho que você dá numa circunstância apropriada para uma pessoa que seja só tem muito mais valor do que 10 mil panfletos e gente gritando em cima de caixote com megafone. Né? Então, peçam para quem quiser trabalhar para Deus, né, servir a Deus, tem que acreditar nele. Tem que acreditar que ele é o Salvador. Aí você vai estar a serviço. Dá pra entender?
Tudo bem? Tudo certo? Você ficou quieto de repente? O que aconteceu? Não, tá tudo certo. É que eu tô pensando também. É porque eu falei mal do bispo? Você ficou chocado? Não. Não, é que você ficou um pouco exaltado. Mas eu fico porque esses caras domingo de manhã é demais. É demais. Eu ia falar uma palavra feia aqui. Mas... É demais e é mentira, né? Porque se eles quisessem realmente salvar a humanidade, dizer assim, vamos dar a mensagem de Jesus para salvação. É outra coisa que eles estavam falando, né? Eles não estavam falando que eles estão recolhendo para pagar a cesta básica pros caras. Era outra mensagem que eles iam estar falando. Né? Então, além de encher o saco, ainda é mentira o que eles estão falando. Porque esse corpo um dia morre, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tudo mentira, tudo falsidade. A igreja, a instituição, não estou falando da igreja espiritual, dos crentes, estou falando da instituição que tem poder, né? Ela vive do pecado das pessoas. Ela presta atenção. Vou ênfase agora de novo. A última ênfase para encerrar o vídeo. As instituições religiosas, elas vivem do pecado, são vampiros. Vivem de sugar o sangue das pessoas mais fracas. Das ovelhas. Os pastores que se alimentam das ovelhas. Se alimentam das pessoas ignorantes. É isso que eles fazem. Por quê? Porque se as pessoas receberem a verdadeira mensagem de Jesus Cristo, elas vão ser livres desses vampiros. Eles não vão ter mais como se alimentar do sangue das vítimas. Os vampiros vão perder a mamata. Entendeu? O Conde Drácula vai perder as vítimas. Ele vai viver do quê? Você imagina se as pessoas acreditam que Deus ama elas e perdoa o pecado delas e Ele santifica elas para elas viverem uma vida melhor, e elas vão na igreja fazer o quê? Acabou. Vai apodrecer, vai ruir. Não vai ter dinheiro para pagar nem a faxineira para passar um pano. Naquelas coisas de museu lá. Vai cair tudo, vai apodrecer, vai cair tudo. E acho que tem que cair mesmo. Tem que passar um trator e fazer um shopping center. É mais útil para as pessoas passearem e sabe, se aliviar das dores desse mundo do que ficar lá vendendo a salvação. Vendendo o amor de Deus. Não tem coisa mais horrível do que vender o amor de Deus. Fala assim, não, Deus te ama, mas... é complicado. Você vai ter que se confessar, vai ter que fazer um Posso monte. falar uma anedota? Pode, fala. Tem uma coisa que eu tava vendo um dia, que era um mosteiro, aqueles mosteiros bem antigos da Europa, sabe? Aquelas coisas bem antigas da Idade Média, que era um mosteiro que para você acessar a capela, porque assim, tem capela, tem igreja, tem... catedrais, né? Daí era uma capela, e daí para você entrar nessa capela eles fizeram uma porta estreita para a pessoa só entrar aquela que não tivesse o pecado da gula. Então, se a pessoa ela conseguisse ser magro o suficiente para entrar na capela, ela poderia participar da missa. Se ela não fosse magra, ela não participaria. Daí eu me perguntei, mas eu acho que Tomás de Aquino, que foi um santo e um doutor da igreja, ou o Chesterton, que era muito obeso, né? Eles nunca iam participar daquela missa. Pois é. Né? Pois é, Tomás de Aquino, Doctor Angélicos, doutor da igreja, escreveu Suma Teológica, Suma contra os Gentios. Isso. Não ia, coitado, não ia poder participar. E era uma porta bem estreita, viu? Era estreita, o Rodrigo não passaria. Mas acho que eu não ia querer passar, porque eu prefiro estar do lado de cá dessa porta, eu acho. Isso. Não sei não. Mas você entende o que eu quero dizer? Só pra apontar, porque eu achei engraçado. Eu entendo perfeitamente. Que as pessoas precisam entender o seguinte. O que eu quero transmitir aqui? Porque a porta é estreita. Eu quero transmitir a seguinte mensagem, muito simples. A mensagem de Jesus, a verdadeira, é tão boa, é tão libertadora, que ela é muito revolucionária. Ela destrói toda a escravidão do mundo. E tem muita gente que lucra com a escravidão. Esse mundo vive disso. Né? Exatamente, o mundo inteiro vive da escravidão, do poder. E aí Jesus vem e fala, acabou, não precisa de nada disso, porque Deus ama todo mundo e para sempre, acabou, fim. E aí como é que fica? Ninguém gosta disso aí. O pessoal que gosta de poder não gosta de Jesus Cristo e nunca vai gostar. Aí você fala, bom, mas como pode? Eles falam de Jesus Cristo 24 horas por dia na igreja? Falam porque usam ele para fazer comércio. Que nem sempre se fez. Como sempre se fez. Comércio espiritual. E as pessoas que são vítimas do esquema, elas merecem ser vítimas por quê? Porque elas se recusam a acreditar no amor de Deus. Você entende? É um acordo, né? É um acordo.
se elas também estão terceirizando a consciência delas, é problema delas. Elas receberam a inteligência de Deus também. E se elas quiserem, Deus... Exatamente. Acreditar que Deus ama... Quem pede, Deus dá. É uma opção que todo mundo tem. Mas não é todo mundo que quer. Por quê? Porque você está sozinho nessa crença. Né? E você não tem garantia nenhuma. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes no canal. A pessoa não tem garantia nenhuma. É pura confiança. Pura confiança. A maioria das pessoas não aguenta isso daí. Precisa ter um padre, alguém vestido de palhaço, né? Tipo um padre, alguém assim, falando assim, não, deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho um relacionamento com Deus, tá bom? Então eu vou te falar o que você tem que fazer aí. Se você cumprir a sua parte, eu garanto que você vai ficar bem com Deus. É uma coisinha ridícula, mas as pessoas precisam dessa segurança porque elas se recusam a obter algo melhor. Então elas merecem o que elas têm. A verdade é essa. Né? Então, assim, voltando ao tema, acho que deu para entender, né? No caso em particular que foi mencionado pelo Felipe, não dá para saber. Né? As pessoas estavam lá. Recorte. Eu não sei, de repente Deus tocou o coração de uma pessoa para ir lá em Jerusalém, isso daí? E em Jerusalém? Deus tocou o coração da pessoa para ela ir lá falar aquelas coisas. O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Aí se aplica aquilo que o apóstolo Pedro falou para alguém que estava dizendo que tinha alguém pregando, que não tinha nada com uma conexão direta, né, com os apóstolos, e estava fazendo algum trabalho lá, missionário, né? E aí foram tirar satisfação com o Pedro, os fofoqueiros, né? Que sempre tem os fofoqueiros. Tem gente falando lá. E eles não são ligados aos apóstolos. O que vocês vão fazer a respeito? Poder. Poder. E aí Pedro falou, não se preocupa com isso aí. Porque se isso aí que eles estão fazendo é de Deus, se isso aí que eles estão fazendo é deles mesmo, é dos homens, vai acabar. Não vai funcionar, vai morrer porque as obras dos homens morrem. Todas as obras dos homens morrem. Ó, a profundidade disso, hein? Vocês entenderam? Entenderam? Precisa explicar. Todas as obras dos homens morrem. Mas se o que eles estão fazendo é obra de Deus, é bom vocês não se meter com eles, porque aí você vai estar fazendo guerra contra Deus. Guerra contra Deus, exatamente. E aí você vai se ferrar, porque contra Deus você perde. Entendeu? Então cuida da sua vida. Essa é a melhor dica que a gente pode dar. Faça o seu melhor. Cuida da sua vida, faça o seu melhor. E com certeza, se você buscar com Deus fazer o melhor, Ele não vai te abandonar. Ele vai te honrar, vai te dar tudo que você precisa na hora que você precisa para ser a melhor pessoa e dar o melhor testemunho. Então a nossa prioridade não tem que ser a relação com o próximo para fazer com que o próximo seja uma pessoa melhor. Eu não sei nem se eu posso ser uma pessoa melhor. Meu problema é eu ser uma pessoa melhor. Eu tenho que me entregar para Deus. E para fazer isso eu tenho que tirar as minhas convicções. Até porque aí nessa situação que você falou, é uma presunção da pessoa achar que ela sabe e que o outro tem que saber também. E a outra parte também que é muito zoada é achar que o outro precisa de você ou que você precisa disso para ser salvo também. Exato, é uma bagunça isso daí. O outro não precisa de você para ser salvo, ele precisa do amor de Deus. E você também não precisa pregar para ser salvo, você precisa do amor de Deus também. Eu lembro daquela passagem, qual que é que o Alexandre o Grande foi visitar o... como é que ele chama aquele filósofo? Diógenes, isso. E o Diógenes era um cara muito simples, né? Mas o Alexandre o Grande o respeitava, né? O reconhecia. É que ele era famoso, né? O Diógenes. Isso, o Diógenes era famoso. E daí o Alexandre o Grande já era um grande imperador, tudo chegou lá e falou assim, o que eu posso te dar, né? E daí o Diógenes falou, eu só queria que você saísse da frente do sol. Isso, sai da frente que eu tô tomando meu sol. Isso, mas é bem simbólica essa passagem. Não, é extremamente simbólica, porque Alexandre... Aliás, já escrevi uma alegação sobre o Diógenes. Tá. E a filosofia, né, cínica. Falando um pouco da sucessão de Sócrates, né? Porque o cinismo, assim como o ceticismo, foi uma linha filosófica que saiu de Sócrates, indo para o lado moral versus o lado epistemológico ou gnosiológico, se você quiser, que foi Platão e Aristóteles. E a linha mais famosa é a de Platão e Aristóteles. Mas essa outra linha moral tem as suas qualidades que deveriam ser readmitidas na história da filosofia. Eu vou falar um pouco sobre isso depois de uma alegação. Mas essa passagem é extremamente simbólica, porque Alexandre o Grande é uma figura de anticristo. Né? Ele representa o anticristo na época dele. Né? Como cada época parece que tem o seu anticristo. É como se Deus estivesse sempre pronto para acabar com o mundo e a qualquer momento tem um anticristo pronto para essa função. Né? Então você pode pensar em Alexandre o Grande, Gengis Khan, Napoleão, Hitler, Stalin, enfim. Sempre tem uns caras aí que são os candidatos a anticristo. E Alexandre era, com certeza, uma figura. E
curiosamente, sucessor não, aprendiz do Aristóteles. Isso. Né? Então é como se aluno do Aristóteles. como se essas duas linhas de filosofia se encontrassem nesse encontro de Alexandre com Diógenes. Né? De um lado, Sócrates teve Platão, que teve Aristóteles, que teve Alexandre. Do outro lado, teve Sócrates, que teve... Quem que era o Zenão? Zenão é o cético, né? Essa parte eu não entendo. Eu esqueci o cínico que era discípulo de Sócrates, que depois foi para Diógenes, que encontrou Alexandre. Né? Então é como se eles se encontrassem ali. E o Alexandre, cheio dessa presunção, que é justamente a filosofia gnosológica, né? Eu tenho o conhecimento, tenho a gnose, tenho o poder. E o Diógenes falando, não, você não tem o poder, eu quero o que está por trás ali, a verdade que está atrás, que é o sol. Então você, com a sua majestade, tá tampando o sol, com a sua suposta divindade, você está atrapalhando a verdadeira divindade que está atrás. Você está fazendo sombra em Deus. Entendeu? Então, sai da frente aí. E é extremamente simbólico mesmo. E a gente vai poder falar mais sobre isso no futuro, quando eu ler essa alegação específica sobre o Diógenes, que eu acho que é um caso que tem que ser mencionado aqui. Certo? Perfeito. Amanhã, que é dia 18, se Deus quiser, nós vamos ler mais uma pergunta, que é o Felipe também que mandou no WhatsApp, esse aqui. E diz assim: de acordo com as informações que nos chegaram por meio da Bíblia, poderia fazer uma comparação entre Davi e Salomão? Então amanhã a gente vai, se Deus quiser, tentar fazer a comparação entre Davi e Salomão. Tá certo? Reis de Israel. Então até amanhã, muito obrigado. Quer deixar perguntas? Coloca no WhatsApp, comentário no YouTube ou manda e-mail. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.